Pessoal, boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo? Maria José, se você puder, pode fazer oração já. Ok. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade desse estudo, do empenho dos instrutores em nos esclarecer as dúvidas e que esse aprendizado, além de nos melhorar na parte intelectual, que nos melhore também na parte moral. E que consigamos ser instrumentos dos ensinamentos do Mestre Jesus em todas as oportunidades da nossa vida. Agradecemos aos espíritos amigos que dirigem esse trabalho. E te pedimos, fique conosco durante esse estudo, que ele seja proveitoso para todos. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Maria José. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação, pessoal. Ok. Só quem não colocou ainda o nome, tá? Ali no chat, coloca, que às vezes o nosso controle aqui da chamada automática pode falhar, tá bom? Por gentileza. Pessoal, vamos então, tá? Para a nossa segunda parte aqui do capítulo 16, tá? Sobre os médios especiais, que nós já demos, né? Início à discussão, à reflexão na semana passada. Hoje nós vamos, tá? Analisar as questões 185 e 186, bom? Na pergunta 185, tá, o Allan Kardec fala para a gente, né, começa a dizer para a gente, que além daqueles médiuns comuns, né, como debatemos bastante na semana passada, há aqueles que vamos chamar de médiuns especiais. O que são esses médiuns especiais? São aqueles que possuem aptidões diferenciadas, né, como a gente colocou ali, diferentes, aptidões que não são vistas, tá, na maioria dos médiuns. Por isso que ele colocou, né, ele colocou esse nome, né, esse apelido, médiuns especiais. E ele também, né, o Allan Kardec começa a nos colocar na questão item 85 aqui, falando sobre a necessidade de estudar sobre esses médiuns especiais, como vimos na semana passada, né, por que devemos estudá-los também, mesmo eles não sendo tão frequentes, tão comuns. Aí ele depois o Allan Kardec coloca para nós que devemos estudar também por eles não serem totalmente até então compreendidos, né, justamente porque não é tão comum, né, é raro, não temos ainda um estudo vamos colocar assim, tão aprofundado, né, e tão claro, tão sólido, ao ponto de nos colocar todo um rol, né, quais são esses médios especiais, por que eles são colocados como especiais e por quê, quais são essas aptidões diferenciadas que eles colocam. Tá? Então, Allan Kardec fala sobre a importância, por que devemos estudar, e depois já nos alerta, né, que até então nós não tínhamos, né, ele não achou um estudo prévio sobre este tema. Depois ele coloca assim, né, esses médios especiais que vão se manifestar, que vão expressar sua faculdade mediúnica de uma forma diferenciada, a qualidade, ou seja, a forma, o que vai ser expressado, vamos colocar assim, o resultado, tá bom? Vai ser um reflexo não só do tipo de espírito comunicante, ou seja, quais são as qualidades desse espírito, né? Qual é o conhecimento, qual é a bagagem moral que ele traz, o que ele quer falar, né? Então, assim, né, vamos colocar assim, as comunicações especiais não vão levar em conta somente as qualidades dos médios, tá bom? Vai ser levado em conta, aliás, do espírito comunicante, vai ser levado em conta também a qualidade, tá certo, do médium, ou seja, não basta esse médium possuir uma faculdade mediúnica de forma muito específica. Ele também, ou seja, a sua qualidade, ou seja, as suas virtudes, a sua sabedoria, a forma como esse médium vai se comportar diante daquele fenômeno, tudo isso vai influenciar, tá certo? Não só as habilidades que ele detém,
mas toda essa bagagem vai influenciar, ok? Na forma, no produto final, ou seja, na mensagem, né, naquilo que nós vamos receber. Então, ele coloca, né, o Allan Kardec coloca assim para nós: as comunicações, né, como a gente estava falando, elas vão ser sempre um espelho, elas refletem a natureza do espírito que está se comunicando, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos, né? Então, o espírito, ou seja, quem ele é, né, quais são os traços espirituais que ele traz, qual é a evolução, qual o patamar evolutivo que ele se encontra, se ele é mais sábio, ou não, né? Ou seja, quem ele é, né? Isso a gente vai conseguir analisar, perceber, porque ele vai dar dicas sobre isso, né? Ele vai colocar, isso vai ser expressado na comunicação mediúnica. Então, cada manifestação, cada comunicação mediúnica vai trazer em si a marca do espírito. Por isso que por isso que a gente pode dizer, né, de uma forma geral, que nenhuma comunicação ou nenhuma manifestação mediúnica vai ser exatamente idêntica à outra. Porque vai ser de espíritos diferentes e cada espírito vai deixar ali a sua assinatura, a sua marca, tá certo? E tudo isso, né, a gente vai, quando é feita a comunicação, né, cessa a comunicação mediúnica e vamos para a análise daquilo que foi comunicado, isso, né, a primeira questão, né, como nós já aprendemos, né, quando Allan Kardec trabalhou aquele capítulo sobre a natureza de todas as comunicações mediúnicas, né, que ele colocou em comunicações sérias, né, com comunicações não tão sérias assim, algumas são frívolas, enfim, né, todo aquele catálogo que ele traz para a gente, e ele retoma esse conhecimento aqui e fala, olha, como eu já tinha dito, todas as mensagens, ou seja, toda manifestação mediúnica vai trazer consigo a marca do espírito. E cada espírito, ele vai trazer uma aptidão diferente também, né? Então, vamos ter espíritos que vão ser ligados mais à música, né, como músicos, espíritos ligados a desenho, a forma como ele quer se comunicar, né, isso diz muito sobre ele também, né? As palavras que ele usa, o conteúdo com o que vai ser comunicado, tudo isso também está muito, muito ligado ao perfil daquele espírito que está se comunicando. Então, cada espírito, vamos colocar assim, vai revelar uma aptidão diferente, né? Ele vai vir com um objetivo diferente quando ele chega naquele médium, né? Então, vamos supor, um espírito que quer um pintor, né, que ele quer se expressar através da pintura, ele vai precisar de um médium que já traz, né, que já traz consigo essa habilidade também. Não que esse médium tem que, na atual existência, tá, ser um pintor tal como ele, mas ele precisa estar na sua faculdade mediúnica, ou seja, projetado no seu corpo, tanto espiritual como físico, ele já traz consigo esse conhecimento. Por isso, né, por isso que nem todo mundo consegue ser médium de pintura, por exemplo, né, porque nem todo mundo traz essa aptidão. Então, vamos supor, se eu tenho um médium de pintura, mesmo ele não exercendo, tá? Mesmo ele não sendo pintor, por exemplo, né, agora, né, ele já traz consigo esse conhecimento. O mesmo se aplica à música e outros conhecimentos técnicos também. Ou seja, aquele espírito que traz essa aptidão e que quer expressar a sua mensagem através de alguma habilidade específica, ele precisa encontrar, tá certo? Ele precisa encontrar, além de uma afinidade de fluidos, ele precisa encontrar um instrumento terreno, ou seja, um médium, que seja capaz de projetar, de colocar, né, de conseguir pintar, por exemplo, ou tocar uma música, né, ou trazer uma mensagem que aquela mente, que aquele espírito está pronto para poder receber, né, para poder se comunicar. Ou seja, então nem todos os médios, por isso que estamos chamando aqui de médios especiais, possuem essas habilidades específicas. Então, eu vou precisar de instrumentos, de ferramentas
que são próprias, ou seja, que já foram projetadas, já têm essa certa aptidão, aí nós vamos chamar de afinidade também, para poder se manifestar através dessas várias habilidades aqui diferentes. Bom, justamente porque o médium, né, ele é esse canal, né, entre o mundo, né, é através do médium que o mundo espiritual consegue se manifestar, se expressar aqui no mundo físico. Eu vou precisar de uma infinidade vamos colocar assim, de canais diferentes. Você imagina se eu tivesse só médiums falantes, né? Ou seja, isso ia limitar muito a quantidade de espíritos diferentes. Ou seja, nem todos querem se expressar da mesma forma, nem todos possuem o mesmo tipo de conhecimento. Isso tanto o médium quanto o espírito que quer se comunicar. Deu para entender essa parte, pessoal? Né? Então, aqui o Allan Kardec está trazendo para nós, né, ou seja, a variedade tanto de espíritos quanto de médiums. Quem levantou a mão foi a Valéria? Oi, Ana, fui eu. Pode falar, Valéria. É muito básico, eu acho, mas isso me confunde um pouco, porque se como é que eu vou explicar? Se é o espírito que vai fazer, vamos dizer, a atividade, o médium ele precisa estar só aberto e receptivo, por que ele precisa ter a habilidade que vai ser utilizada pelo espírito? Justamente porque, assim, vamos supor que vamos supor um instrumento, tá? Eu preciso de uma música tal, né? Uma música bem específica. Eu quero, então, assim, uma música que só um violão pode me dar, vamos supor. Então, não adianta eu chegar no piano, eu posso até me aproximar, mas esse piano não me é o instrumento certo para que eu possa expressar aquela música, por exemplo. Então, eu vou usar qual é o instrumento certo que eu quero? O violão, porque o violão já está projetado, ele já tem as cordas certas, ou seja, ele é o instrumento próprio para que eu possa tocar essa música em específica. Então, a mesma coisa com o médium, esse canal, esse instrumento. O médium, ele não é só um fio, né? A gente acha que ele é oco, né? Ele é apenas só para poder transcrever, ou seja, só usar a mão ali mecânica, por exemplo, do médium, somente usar o corpo físico. Não, tá? Quando nós temos uma relação mediúnica que é de perispírito para perispírito, ou seja, de espírito para espírito, tá? As duas inteligências estão agindo. Então, se eu quero passar uma comunicação específica, tá certo? Eu preciso de um instrumento que seja tão claro que vá entender o que eu estou falando. Então, não é somente, né, eu não preciso, aliás, não basta só uma sintonia fluídica. Ou seja, né, se eu tenho dois espíritos elevados, vamos supor, né, o médium e também o espírito, há uma ligação pela moral que eles compartilham, né, a qualidade fluídica que eles estão atribuindo a essa comunicação mediúnica. Isso não basta, tá? Eu preciso que esse médium ele seja um instrumento capaz, tá? Aqui no caso das aptidões específicas, para poder gerir essa habilidade, para poder dar um efeito. Então, foi como a gente falou. Então, um músico, às vezes ele não sabe tocar nada, o médium, tá? Às vezes ele não toca nada nessa vida atual, mas ele, assim como o espírito, é um ser de várias existências, de várias bagagens evolutivas. Em algum momento da sua existência, das suas várias existências, vamos colocar assim, ele já adquiriu essa aptidão. É por isso que agora ele consegue ser um bom instrumento. Ou seja, não está, vamos colocar assim, não está em ato, né, nessa atual reencarnação, mas o conhecimento musical, vamos colocar assim, jaz nele, no espírito dele, entende? Por isso que ele consegue ser um bom instrumento. Então a gente tem que afastar, só um minutinho, então a gente tem que afastar essa ideia, tá? E isso não só nos médios especiais, tá bom, pessoal?
essa ideia que o médium basta ser médium, não é assim, tá? Esse médium ele tem que ser muito bem estudado, ver quais são as habilidades dele, não só a questão moral. A gente nem está falando da questão moral, tá? Vamos estar falando só das habilidades e de conhecimentos gerais que esse médium possui. Ou seja, a sua habilidade também, a sua bagagem moral e intelectual conta muito e interfere, inclusive, na forma como será feita essa comunicação e na qualidade que ela terá. Tá? Então, o médium, ele participa, sim. Ele não é somente esse fio neutro, entende? Ele coloca suas qualidades também. Pode falar, Valéria. Não, é que eu consigo enxergar isso quando você fala de línguas, né? Por exemplo, vir alguém, que nem numa das aulas lá, você comentou, vir alguém da Alemanha falar e eu consegui entender e passar isso através da psicografia. Para mim, isso é claro. Mas quando eu penso em habilidades que sejam mecânicas, eu achei que o médium, se ele tivesse totalmente aberto e entregue, ele conseguiria ser manipulado o suficiente para ele poder utilizar uma habilidade que não seja inata dele, pelo menos dessa encarnação, entende? Entendi. Existe né, quando eu falei a palavra mecânica, né? Existe a escrita mecânica, né? Onde o braço, somente o braço ali, né? Praticamente um efeito físico ali está acontecendo, como a escrita direta, né? Como nós estudamos com o Zé Roberto. Mas aqui, não, aqui há uma troca de inteligência. Então, vamos supor, é lógico que é o espírito que quer compor aquela música ou que quer tocar aquela música ali no piano, por exemplo. Tá? Então, mas para que isso seja expressado da melhor maneira possível, ele procura um médium mais que já tenha essa inteligência, ou o mínimo dela, entende? Ou que já aprendeu essa aptidão, nem que seja em outras vidas. Então ele é como se ele já estivesse assim, já pronto para poder dar aquela mensagem. Então ele já traz esse conhecimento. Tanto é o mesmo da língua, né? Então, por que o espírito não falo em alemão? Mas por que eu consegui, né, receber um espírito alemão, por exemplo, e dar essa comunicação na língua alemã? Né? Então, se a gente for aprofundar em estudos, como nós estamos fazendo agora, a gente vai ver que esse médium já possuía essa habilidade. Entende? Ele já dominava essa língua. Mesmo nessa atual vida, isso não, essa aptidão não está vamos colocar assim, em evidência na vida dele agora, atual. Mas essa inteligência, porque quando nós vamos vivendo, né, quando nós vamos vive esse período de várias existências, todo o nosso conhecimento, né, e a nossa evolução moral fica no nosso espírito. Então, a gente pode trocar, a gente pode modificar o nosso tecido fluídico, que é o perispírito. A gente pode encarnar em outros mundos, né? Esse conhecimento vai conosco, apesar de eu não conseguir acessar ele o tempo todo. Mas em uma comunicação mediúnica, onde um médium está naquilo que vamos chamar de quê? Ele tá em transe mediúnico, ou seja, o seu perispírito, né? O espírito fica mais livre. Então, o próprio espírito comunicante consegue acessar essa inteligência, entende? Por isso que o médium se torna ali no momento um bom instrumento. É nesse sentido. Deu para entender, pelo menos mais ou menos? Entender Deus, só precisa absorver melhor. Muita, né? É muita informação, né? Isso assim, é como acontece o processo mediúnico. Isso independente, pessoal, se que aqui ele está falando de médios especiais, tá? Uhum. Mas isso para qualquer tipo de faculdade de faculdade mediúnica, né? Então, por exemplo, para o Chico receber aquelas cartas que iam para as mães que ali estavam, né? O espírito usou a inteligência do Chico. O Chico não estava só de forma física ali,
tá? O espírito dele estava agindo o tempo todo. O fato dele conseguir, por exemplo, né, que é uma questão rara também, né? O fato dele conseguir dar a carta mediúnica ali, por exemplo, com a própria letra do espírito, com a assinatura do espírito, né? Isso é uma mediunidade especial, específica. Não são todos que possuem essa faculdade. Tá? Então, o espírito do Chico já estava projetado a conseguir, né, exercer essa faculdade específica, entende? Então, assim, ali a mente dele, né, o espírito deles também estava agindo. Ele não estava neutro, né? Isso eu quero dizer, o médium, né, sendo Chico ou não, né, nós não somos neutros, tá? A gente é uma peça ativa em uma comunicação mediúnica também. Graça, você quer falar também? Que a Graça levantou a mão, né? Sim, Ana, o que eu queria dizer? Porque eu entendi a dificuldade de compreensão que a gente tem, mas eu estava me lembrando do livro Devassando o Invisível, da Ivone, e ela tinha, né, ela tinha ela tinha contato com Chopin, e Chopin, ele dizia que ele não conseguia escrever, por exemplo, dar uma mensagem escrita. E tinha sugerido a ela que fizesse aula de piano, porque na música ele saberia passar uma mensagem. E aí está bem dentro disso que você falou, porque Sim. ela provavelmente não tinha essa habilidade desenvolvida para servir de canal para ele, para Ele transmitir precisa uma investir mensagem. ainda no médio, né? Precisaria ela fazer. Então, ele sugeriu a ela que fizesse, estudasse piano, fosse aprender. Porque, além disso aí que você falou, que está muito bem explicado, né? Você falando sobre o acesso à memória do médium que o espírito acervo do usa, médio, né? do acervo, isso mesmo, para produzir um fenômeno, né, de escrita, assim, também há essa questão ali, se o médium não tem isso ainda, no caso, né, eu não sei se ela não tinha, mas o Chopin pediu que ela fosse fazer as aulas de piano para ele poder fazer essa mensagem Poder através se expressar. de música. Exatamente. Porque, assim, as outras afinidades já estavam, né? Fluídica, moral, tudo. Sim, isso Agora, mesmo. precisava do conhecimento técnico, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, para isso que você está falando, eu lembrei disso no livro, porque a gente está estudando no grupo Perseverança, então foi bem em cima do que você falou, aí eu me lembrei, Muito bem achei lembrado, bom. Graça. Tá certo. Obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço. Ana, e é Oi. interessante, Oi, José. dando continuidade ao que a Graça está falando, né? Ela não quis estudar música para não destoar do trabalho que ela estava fazendo, senão ia Não enveredar ia para dar conta, né? ia dar outro caminho, ela tinha que abandonar. Quando ela estava falando, eu lembrei do livro também. Mas, Não, é isso mesmo. Ela não quis, né? E vocês lembram também quantas passagens o Emmanuel, né, mandava o Chico estudar? Gramática, por exemplo, né, a forma de escrever, né? Então, assim, o investimento no médium, né, em todos esses canais mediúnicos aqui que são representados pelos médiuns, né? Isso mostra, né? Isso demonstra que o médium não é somente um fio sem nenhuma interferência, assim, né? Sem atribuir também uma qualidade boa ou às vezes má a comunicação mediúnica. Ele é uma peça ali totalmente ativa. Então, o espírito, para poder, né, o espírito que possui essa habilidade específica, ele precisa que o médium, né, tenha essa mesma afinidade do que ele e esse mesmo conhecimento, ou pelo menos uma noção, né, para que ele possa, né, dar essa comunicação mediúnica de forma específica, diferente das demais, né, que é só pegar um papel, escrever a carta, enfim. Né, mas por exemplo, para tocar o piano, para fazer a poesia, né, o Allan Kardec dá exemplo assim de formas de algumas artes, né, precisa dominar essas técnicas, tanto o espírito comunicante quanto o médium, tá certo? Então ele precisa né, ele precisa já trazer esse conhecimento aqui, né, enquanto encarnado, quando ele está aqui na Terra,
né, mesmo ele já possuindo esse conhecimento, né, para que a gente tenha esse mergulho anímico, vamos colocar assim, né, trazer, né, tipo assim, eu já sei que eu tenho esse conhecimento, que eu já aprendi essa técnica em uma existência anterior, né, eu preciso dar a continuidade do estudo e do estímulo ainda nessa, tá certo? Da mesma forma, né? Então, por exemplo, os médios, de uma forma geral, quando eles estão ali na escolinha de médios, né? Como a gente discutiu até um pouco na semana passada, esses médios, né? Quando eles são estimulados, né? Tá o professor ali, o instrutor da turma, ele está estimulando aquele grupo de alunos, né? Aqueles novos, né? Aliás, potenciais médiums, né? Por que uns conseguem, né, às vezes com poucos estímulos, né, com poucos estímulos ele já traz essa comunicação, né, já traz um traço mediúnico totalmente límpido, totalmente assim mais rápido, ele se desenvolve de uma forma que até surpreende, né, a casa espírita, o centro, né, o professor ali. Muitas vezes não, né, ele já traz essa habilidade. Ele já foi já preparado, vamos colocar assim, né? Ou já formatou o seu corpo fluídico, o perispírito, ele já formatou tudo para que ele pudesse vir aqui, apenas receber esse estímulo, e assim essa mediunidade só estava precisando que vir à tona, mas ela já estava ali em ato, ela já tinha, ele já trazia esse conhecimento. Da mesma forma de Chico, né? O Chico tem várias pesquisas, várias hipóteses, por exemplo, não só sobre o Chico, como os médiuns mais famosos, né? Já tem várias hipóteses que a gente não tem, né? Como o André Luiz diz, a gente não tem os caninhos lá deles, né? A gente não tem todo o caderninho de todas as vidas que o Chico teve. Mas, provavelmente, pela bagagem mediúnica que esses médiuns trazem, não só a bagagem, né? Mas os vários tipos de mediunidade que eles trazem, não foram desenvolvidas somente na vida como Chico Xavier. Tá? Esse espírito, o Chico Xavier, já veio desenvolvendo várias habilidades mediúnicas ao longo de várias existências, muitas vezes como médium. É lógico que compromisso mediúnico, né, que já é outra coisa, esse compromisso mediúnico, ele foi, né, tomando forma ao longo do tempo. Mas a sua faculdade, ou as suas várias faculdades mediúnicas, ele foi adquirindo essa aptidão ao longo das suas interexistências, ou seja, ao longo das suas várias vidas, né? Então, ele não nasceu pronto ali, como Chico Xavier, e teve essa história linda, maravilhosa que ele teve, esse exemplo, tá? Mas isso é uma conquista evolutiva também. Deu para entender, pessoal? Só para a gente deixar claro aqui, né? Quem é o médium, como que ele se manifesta, qual é a contribuição dele em todo esse processo mediúnico aqui, né? E caso ele possua uma faculdade, uma aptidão específica, né? O espírito pode se utilizar, um espírito também diferente, né? Que queira se comunicar de uma forma diferente também, ele possa acessar, como a gente estava falando, esse acervo mediúnico do médium. Deu para entender, pessoal? Então, para que possa, né? Para que a gente possa ter para que a gente possa ter esses fenômenos mediúnicos, eu preciso, né, que a gente colocou aqui, de uma sintonia, né? De tanto aquilo que a gente fala, a gente precisa entender, né? O que é essa sintonia entre o médium e o espírito. Até então, né, o Allan Kardec reforçou muito para nós sobre essa sintonia fluídica, né? Ou seja, para que possa ocorrer o fenômeno mediúnico, a comunicação mediúnica, eu preciso que tanto o espírito comunicante quanto aquele espírito que vai receber, ou seja, vai transmitir a mensagem que chamamos de médium, tá certo? Eles precisam ter uma sintonia fluídica. Agora nós estamos falando de uma sintonia de aptidões também. E até porque tudo, né, essa sintonia, né, vai acontecer, né, entre o médium e o espírito, e isso vai influenciar no tipo de conhecimento que vai ser, o tipo de mensagem que vai ser comunicada, né, ou o fenômeno que vai ser lançado e produzido, e o conhecimento que a gente vai conseguir extrair dali
tudo isso, né, vai depender dessa comunicação, aliás, dessa sintonia entre o médium, né, e o espírito. E tudo, né, e a gente vai perceber essa sintonia, né, quando a gente vai tentar identificar e extrair, né, a essência, né, o porquê daquele tipo de mensagem, né? Por que o espírito, por exemplo, precisa se comunicar através da música? Né? Qual é o objetivo? Né? Ou seja, então, tudo isso vai ser muito bem amarrado quando se eu tiver antes estabelecido essa sintonia entre o espírito comunicante e o médium, tá certo? E isso reflete, né, como a gente colocou ali, essa sintonia, né, entre o médium e o espírito, vai depender disso para a gente ter também várias aptidões mediúnicas. Né? Se a gente não tiver essa sintonia entre esses grupos diferentes, a gente não teria nem como estudar, né? Não teria os fenômenos nem teria acontecido se não tivesse tido antes essa sintonia entre o médium e o espírito. Que é o que a gente vai chamar aqui, né, de afinidade, né? Então, como a gente falou no início, né, não depende só de uma afinidade de fluidos, né, uma afinidade ali física. Nós também precisamos de uma afinidade de aptidões, certo? Alguma questão, pessoal? Comentários? Viu, Ana? Pode falar, José. É interessante isso aí tudo que nós dizíamos, né, que toda vez que o Chico ia passar uma mensagem, ele passava com uma voz macia, tranquila. Então, isso era uma, uma característica dele, né? E que, às vezes, o Espírito estava gritando ali do lado dele e ele estava passando com tranquilidade. Perfeito. Sempre dizendo assim, né, que todas as comunicações têm interferência do médium Todas. e quanto mais qualificação ele tiver, tanto espiritual ou no caso nós estávamos falando cultural, mas ele vai passar com mais nitidez e mais tranquilidade essa Isso, com mais informação. precisão, né? Mais precisão, essa palavra. Muito legal. Exatamente. Né? Então, assim, né, a gente sempre deixa por conta do espírito. Ele que tem que estudar, ele que se quiser passar uma mensagem bonitinha, é o problema dele, né? Não, a gente também precisa, né, o instrumento, né, como a gente falou, né, o instrumento precisa estar afinado também, né? Não imagina se não chega o espírito, ele fala, olha, o médium não tem nenhum preparo, como que eu vou me utilizar, né? Eu preciso de um instrumento terreno, né, da terra, mas não tem nenhum médium aqui com nenhuma habilidade específica, com nenhuma aptidão, com nenhum compromisso de estudo, né, e de melhora, como o José que falou, né? Como, né? Então não vai ter, não vai ser possível a comunicação, né? Né? Ou só um tipo, só uma classe de espíritos eles poderiam se comunicar, né? Só aqueles que vão fazer comunicação séria, só aqueles que vão fazer comunicação né, de alguma habilidade específica, né? Por isso que a gente precisa dessas várias afinidades, dessas várias sintonias, justamente, né? Para a gente poder oportunizar que o mundo espiritual possa intervir de várias formas aqui no plano físico. Então, o que nós vimos aqui no 185, pessoal? Fiz um resumo aqui só para a gente, né, dar quais são as ideias principais, né, para a gente conseguir visualizar as ideias principais que o Allan Kardec colocou aqui para nós. Né? Então, primeiro, né, o Allan Kardec vai dizer para nós que existe uma variedade enorme, infinita, né, de tipos de faculdades mediúnicas que fogem daquelas que a gente vai chamar de comuns. A essa variedade infinitas e variadas, né, e incomuns, vamos chamar de médiuns especiais. E essa diversidade, né, de médiuns ela vai influenciar, né, de forma, né, como a gente falou, o médium também é uma peça ativa na natureza das comunicações. Então, não vai a natureza, ou seja, a forma como a gente vai avaliar essa comunicação
Não vamos avaliar somente a partir das habilidades, da moral, de que tipo de espírito, né, e qual a evolução que ele esteja do espírito comunicante. Vai ser também levando em conta a diversidade das aptidões espirituais dos médiuns, né? Então, se nós temos espíritos que são músicos, pintores, como eu coloquei aqui, né, médicos, entre outras aptidões, né, de conhecimentos técnicos específicos, eles vão precisar também que esses, né, de médios, onde eles possam traçar essa sintonia, que não é só fluídica, mas também uma sintonia de aptidões, vamos colocar aqui, para que eles possam se manifestar, tá? Porque nem todos os espíritos, né, vão querer dar a carta mediúnica, ou vão querer falar, né, essas faculdades mais comuns. Eles também querem se expressar e exercer a sua habilidade de formas diferentes. E é por isso, né, que Allan Kardec vai colocar para a gente em destaque a importância de termos essa variedade de aptidões, né? No livro dos Espíritos, lá na questão 804, 805, tá, o Allan Kardec já traz para a gente sobre, né, quem lembra aqui, quando ele fala sobre as diferenças de aptidões. É lógico que ele está falando aqui mais do mundo físico, né? Quando o Allan Kardec pergunta por que aqui na Terra a gente pode perceber que cada um tem uma aptidão específica, e uns até detêm até mais poder sobre isso, né? Então ele indaga a equipe espiritual por que nós somos diferentes, por que uns são mais para exatas, outros mais para humanas, ou seja, habilidades diferentes. Uns são mais artistas, outros não conseguem fazer nenhum desenho, vamos colocar assim, né? E por que Deus permite isso? Né? Então, o que a espiritualidade retorna ao Allan Kardec? Primeiro, que somos iguais, né? A lei de igualdade, ela coloca que todos nós somos iguais no início da criação, mas ao longo das várias vidas que cada um de nós vamos tendo, a gente desenvolve, por seguir caminhos diferentes, a gente desenvolve aptidões diferentes. É por isso, né, e pelo uso do nosso livre-arbítrio, que a gente vai se diferenciar entre si. Então, e é por isso que Deus permite isso. Então, né, então, se eu vou seguir caminho A, eu vou ter as habilidades e as virtudes do caminho A. Se o meu colega seguir o caminho B, ele vai ter as virtudes e as qualidades e aptidões daquele caminho B, e assim por diante. Entende? E depois ele coloca, né, os espíritos colocam assim, sabe por que Deus também, ele quer que a gente seja diferente nesse sentido? Justamente para um apoiar na evolução do outro. Né? Então, volta naquela mesma, né, naquela premissa inicial, né, que a gente colocou lá. Né? Imagina se todo mundo fosse igual. Mesma coisa aqui para o médium. Né? Então, eu tenho vários médios que eles, ao longo de cada uma sua vida, eles foram adquirindo mais habilidades nesse setor da vida aqui, que é a sua faculdade mediúnica. Cada um foi se expressar de uma forma diferente. Né? Então, e eu preciso dessa, né, justamente dessa diferença, justamente para poder servir de vários canais ao mundo espiritual. Então, sempre vai ter aquele espírito que vai entrar em sintonia com aquela minha habilidade. Né? E eu vou poder, né, servir, né, terei especificamente o meu acervo, em especial, para poder lidar como ajuda ali, para poder ter a comunicação mediúnica. Então, por isso que o Allan Kardec fala sobre a importância da gente ter os vários tipos de médiuns com habilidades diferentes. Justamente para poder, né, justamente para não ter só um tipo de comunicação. Okay? Né, é interessante até para o estudo ter comunicação através da música, da poesia, de alguma outra expressão de artes, por exemplo, né? Então, eu preciso de médios que possam servir como esses instrumentos. E também outra questão, né, que o Allan Kardec colocou aqui, como nós falamos aqui no final, é sobre a afinidade.
para que eu possa, né, para que a gente possa ter essa variedade de vários tipos, né, essa variedade de expressões mediúnicas, eu preciso antes estabelecer o quê? A afinidade, essa conexão específica entre o espírito comunicante e o médium. Senão, não tem como a gente ter nenhum tipo, né? Ou seja, o piano não vai tocar, a gente não vai ter a poesia, né? Não adianta se eu não tiver, se eu não tiver um espírito que esteja afinado e junto, né? Ou seja, totalmente em sintonia com aquele médium específico. Alguma questão, pessoal, que não ficou claro até então? Vocês gostariam de, ou alguma outra questão que vocês gostariam de falar? Então, vamos continuar aqui. Né, eu coloquei nessa pergunta aqui justamente para a gente pensar. Quando a gente está falando, né, em vários tipos de médios, né, e essa afinidade também entre médium e espírito, e a gente vai lembrar dessa palavrinha-chave aqui que está grifado, né, o animismo, que é um fenômeno também, né? Então, de que maneira esse animismo ele se manifesta, né, no contexto, nesse contexto dessa afinidade entre o espírito e o médium, né, nessa habilidade específica, e como que isso vai impactar, né, o que isso vai trazer na qualidade daquela ação ou daquele fenômeno. Então, por exemplo, se eu tenho um médium, né, que toca piano, e ele recebe, ou que já traz esse conhecimento técnico, ele recebe o espírito que quer tocar em piano, que quer tocar o piano, né? Como que eu vou saber se é o espírito que está realmente tocando, se expressando ali através do piano, ou se é o próprio médium que está tocando, ou seja, ele que já está e que está exercendo aquele seu conhecimento. Então, como que eu vou fazer, quando eu vou analisar esse fenômeno, como que eu vou separar esses dois? O que vocês acham? Né, de que maneira o animismo ele pode afetar, aqui, impactar as mensagens recebidas? Usamos aqui o piano como exemplo. O que vocês acham? Deu para entender a pergunta, pessoal? A pergunta eu entendi, a resposta eu não sei. Então, mas o que você acha que vem assim na tua cabeça? Não importa se está certo ou errado, pessoal, que a gente só está fazendo um exercício mesmo para a gente tentar buscar essa resposta. É que dizem que assim, né? Quanto mais um médium mais afinado, ele tem condições de passar melhor qualidade do espírito, enquanto um espírito enquanto com um médium menos afinado, mais grosseiro, ele vai passar mais coisas dele do que do espírito. Então, quanto mais conhecimento ele tiver e mais afinidade ele tiver, ele vai passar mais qualidade do espírito, né? É isso mesmo, José. O que mais, pessoal? E mais gostaria de falar além do nosso colega? Ô, Ana, Pode falar, Valéria. com relação ao que o Zé Marques estava falando, como que você, analisando um fenômeno, você consegue fazer essa diferenciação? Eu primeiro tenho que conhecer o médium. Porque então senão não tem como, né, você conseguir definir. Eu primeiro tenho que conhecer o médium, eu tenho que saber, vamos colocar assim, qual grau que ele está, né, em seu exercício. É um médium iniciante, como o José falou, é um médium que não tem muito estudo, ou é um médium que não tem muita prática,
já é um médium que já tem anos de estudo, anos de prática, então eu já conheço esse perfil, eu consigo analisar, né, qual é a forma como ele se expressa. Lembra, por exemplo, da semana passada, né? Não sei se foi a Sueli, né, que falou acho que foi a Sueli, né, que falou sobre exercício mediúnico que ela estava fazendo na casa e que as mensagens eram boas, eram mensagens de mentores, né? Isso é típico do quê? Que a gente até comentou na semana passada. É o típico de um médium iniciante, né? Onde realmente os mentores estão ali justamente para, como a palavra diz, para poder dar uma assessoria, né? Né, o médium está aprendendo a se comunicar, né? A exercer a sua faculdade mediúnica. Mas vai chegar uma hora que ele vai o quê? Ele vai ficar mais maduro, né? Ele vai para outros grupos mediúnicos. Agora, você imagine se mesmo ele migrando para outros grupos, né, que já atende um tipo de espíritos específicos, ele só dá aquele mesmo tipo, é o mesmo tipo de mensagem, ele não, sabe assim, não sai do mesmo, vamos colocar assim, às vezes os mesmos traços, a mesma forma de compor, a mesma forma de escrita, aí sim, né, a gente pode colocar que esse médium, ou ele não está pronto, né, para poder encarar, vamos colocar assim, grupos mais avançados, e ainda falta exercícios, né, ainda falta apoio, ou tem muito traço anímico, né? O que seria ter um traço anímico? Tem muito traço da alma dele. O próprio médium, né, coloca muito mais a influência, aliás, ele coloca ali no papel, ou na fala dele, não importa, né? Ele coloca mais a sua mente ali do que ele servir como instrumento mais autêntico, entende? Como o colega falou. Porque é uma coisa assim, sempre vai ter, né? Eu trouxe essa discussão, o Kardec vai mais lá para frente, ele vai voltar, né? Então, isso aqui é só um a mais aqui que a gente está colocando. Quando a gente fala em animismo, né, o que é animismo? É o próprio, como a gente colocou, né? O próprio psique do médium, né? São as suas qualidades, né? Como o Zé falou ali, o Chico sempre falava de uma forma mansa, sempre começava as cartinhas por ali como minha mãezinha, por exemplo. Isso pode ser um traço anímico, por exemplo. Era a manifestação dele, mas era um traço anímico tão pequeno que não invalidava a mensagem, vamos colocar assim. Mas é a forma, né? É igual quando a gente brinca de telefone sem fio, né? Então, assim, a gente está passando aquela mensagem, mas vai o nosso jeito junto, entende? Então, se eu te contar uma história e você for passar, né? E você for passar essa história para outra pessoa, você vai contar de uma forma diferente. E isso não quer dizer que você vai mudar o contexto, entende? Mas vai ter um traço seu ao você recontar essa história. Da mesma forma acontece no telefone aqui, né, do médium, né, e o espírito. Quando a mensagem, né, quando o espírito está acessando, como a gente falou, o acervo, né, a mente do médium, ele vai precisar usar os instrumentos do médium, não só o corpo, não só a mão, não só a boca, não só a fala, tá? Ele está usando também toda a mente do médium. E quando eu vou usar e ao utilizar essa mente do médium, o médium vai deixar ali algum traço dele. Esse traço dele, né, nós vamos chamar de um traço anímico, né, vem da alma, né, a expressão. Então, é a expressão da alma do médium, tá certo? Quando eu estou ali no transe mediúnico, passando a mensagem ou exercendo algum fenômeno. Acontece que quando o médium, né, como o José falou ali muito bem, quando o médium ele vai praticando, não só tendo conhecimento teórico, ou não só trabalhando em sua moral, mas um exercício prático, ele vai se comprometendo, esse traço anímico ele vai cada vez mais ficando menor. Ele vai ele não deixa de resistir,
mas ele vai ficando mais controlado ao ponto de eu ter, né, de eu poder exercer essa faculdade mediúnica de forma autêntica, né, e cada vez de uma forma mais ética, né, porque eu estou sendo fiel ao que o espírito está se comunicando, né, isso tanto da carta como do piano, né, voltando ao exemplo do piano, né, por mais que eu seja uma pianista, por exemplo, naquela hora quem está tocando, quem está se expressando, vamos colocar assim, apenas acessando o meu conhecimento, mas quem está tocando ali é o espírito. Ele que está se comunicando, ele que está se expressando. Mas ele não deixa, tá certo? Mas talvez na intensidade de como eu aperto a tecla ali, né? Algum traço meu vai ser expressado ali junto, né? Então não tem como eu, médium, não importa a minha evolução, o meu compromisso mediúnico com, né, com essa faculdade, se é uma missão, se é uma prova, tá? Isso não está em discussão agora. Mas não tem como eu me expressar de forma mediúnica sem deixar uma vírgula que seja que advenha da minha mente, entende? Então, assim, eu preciso ter ciência disso e consciência disso, controle disso, mas não tem como ter ali algum traço que não seja anímico. Se tem, né, nas próprias mensagens de Chico Xavier, nós já tínhamos esse traço anímico. E isso não invalidava, não deixava a essência da mensagem que veio do espírito realmente comunicante de lado. Entende? Pode falar, Eros. Seria algo parecido como um lutador de artes marciais, por exemplo, que tem uma memória muscular daquele golpe que ele dá? Se você chegar e colocar a mão nele, automaticamente ele já se defende sem nem pensar. Ele aplica o golpe sem nem pensar. Seria mais ou menos nesse sentido? Ele usa Não daquela sei se eu habilidade? entendi. Tem, Ele usa das habilidades do médium, tá? então, e isso é natural. Isso. Ele Assim precisa. Exatamente. Ele precisa usar da habilidade. Se eu sou o espírito, você é o médium, eu preciso que você me forneça naquele tempo ali a sua mente, tá? Eu preciso acessar esse acervo, né? E você vai de forma mecânica ali escrever. Mas você não está exercendo só de forma mecânica, vamos colocar ali. Eu estou usando, né? Não é um efeito inteligente. Eu estou usando a sua mente para que você, vai lá, toca o piano. Então, eu estou tocando. Como é que você vai tocar um piano mãos. se você tem o nervo que não consegue abrir o dedo o suficiente para chegar lá na tecla que tem que ir? Exatamente. Né? Por mais que você, Eros, agora não toque piano, não tem nem piano na tua casa, mas eu consegui acessar esse conhecimento. Vai que 2 existências atrás você foi um pianista e agora você me serve. Entendi. Entende? Então, assim, o Eros, então, ok, eu vou conseguir, a gente vai conseguir entrar numa afinidade, numa conexão aqui. Está instalado o programa nele que dá para usar. Está instalado o programa dele, exatamente. Está instalado esse programa. Só falta acessar. E quando você vai tocar ali, você vai deixar alguma coisa que é sua também. Mas você não está deixando o que eu quero de lado. Eu sou o espírito comunicante, tá? Você não está deixando eu de lado. É uma fusão. Exatamente, é uma fusão. Né? Isso serve, o Allan Kardec vai voltar, né, sobre isso, ele vai ter capítulos mais sobre isso. Temos André Luiz nos fala muito sobre isso, o animismo também. E por que eu trouxe? Tá? Porque na casa espírita, de uma certa forma, as pessoas, os médiuns, né, encaram essa palavra como um fantasma, como algo do mal, né? Nossa, o animismo, não posso ter cobrado isso, os médiuns criam uma certa ansiedade, né? Será que é meu? Será que não é meu? Né? Então, ainda mais dos médiuns iniciantes. Quando eu sou uma médium iniciante, o traço anímico vai estar, assim, alto. Mas isso não quer dizer que eu inventei ou que aquilo seja puro, aquilo seja 100% só meu. Entende?
aquele traço, eu posso ter um traço anímico ali de um pouco mais presente, porque ainda sou uma média iniciante, não tenho prática, ainda não tenho tanto conhecimento assim, mas houve sim a comunicação, havia um espírito ali que ditou para mim a poesia, por exemplo. É como bicicleta, né? Você não sabe se o pai está empurrando ou se você está equilibrando. Exatamente. Aí como que eu sei, né? Como que eu sei quando que é só no autoanálise? É por isso que o médium, ele precisa estar o tempo todo em oração, em estudo, fazendo essa autoanálise, essa autocrítica, né? Esse conhecimento de si mesmo, justamente para quê? Se eu me conheço, quando eu vou escrever, quando eu vou falar, eu sei quando é meu. Né? E aí, se eu estou percebendo que está indo muito a minha mente, né, ela está participando mais do que era preciso, opa, então eu vou ter que treinar mais um pouquinho. Né? É por isso que praticar a faculdade mediúnica, viver para a faculdade mediúnica não é fácil. Né? Você não pode ter melindres, você não pode ter ficar cheio de dedos, né? Caso erre, caso tenha uma comunicação onde a sua mente ela participou mais do que deveria, porque isso vai ser esperado. Tá? Isso vai ser esperado, né? O Chico já desde muito jovem, ele, né, a gente tem a mania de se comparar com todo mundo, né? Chico já desde muito jovem ele já conseguia se expressar de uma forma mais autêntica. Mas o Chico, né, se a gente for levar em conta estudos sérios que tem, né, de hipótese, obviamente, sobre a vida dele, o Chico já foi médium em várias existências. Olha como ele vem treinando a escolinha de médios em várias existências, inclusive no mundo espiritual. Se a gente nem está contando os anos e os dias que ele ficou lá entre uma vida e outra. Né? Então, assim, quando a faculdade mediúnica, assim como qualquer habilidade, ela precisa de prática. Né? Então, assim, só que eu sempre, né, aqui voltando ao animismo, a gente sempre a gente tem que ter essa consciência, se eu tenho uma habilidade específica ou não, sempre vai ter algum traço anímico. Sempre. Tá? Então, isso não invalida, tá? Isso não tira o caráter daquela mensagem recebida. Tá bom? Porque às vezes é uma palavra que eu troquei, a expressão, a forma como eu coloquei, e o espírito ele vai ficar feliz, porque isso para ele o que importa é se comunicar. Se vai sair uma vírgula fora do lugar, uma palavra diferente, não tem problema. Né? Não mudou ali o contexto. Deu para entender, pessoal, essa questão do traço anímico? Tá? E isso vai acontecer também nos médios especiais, né? Como a gente falou, do médium que está recebendo a poesia, do médium que está recebendo, que está se comunicando através da música, da pintura, né? Às vezes um traço, aquele traço que no quadro mediúnico, por exemplo, às vezes aquele traço em especial é do médium e não do espírito, mas isso não invalidou aquela arte que foi produzida. Tá certo? E é lógico, né, que quanto mais estudo, quanto mais trabalho eu estiver na área e habilidades, esse traço anímico tende a ficar mais suave, a não sumir de vez 100%, que não tem como, tá bom? Mas ele vai ficando mais suave e mais autêntico. Vamos para o item 186? Pessoal, aqui no item, né, até o item anterior, o Allan Kardec estava conversando com a gente, né, falando, olha, o médium ele tem que estar habilitado, ele tem que versar sobre sobre essas artes, essas ciências, para poder ser um bom espírito, né? Mas agora, né, não importa, né, o Allan Kardec ele vai colocar, não importa eu ter um médium totalmente assim, ele tem várias habilidades, ele é talentoso, né, como eu coloquei aqui, né, vamos ter outras variantes também que é importante para que essa comunicação seja perfeita, né, ou seja, lembrando mais uma vez para a gente que não é fácil, né, você ter um grupo mediúnico, você ser médium, exercer essa faculdade, né, e para conseguir sempre em busca de uma evolução e de uma melhora
né, em um trabalho mediúnico. Então, eu preciso, né, criar, né, para poder avaliar esse fenômeno, essa comunicação, eu preciso colocar outros parâmetros de critério, né, para poder avaliar o que está acontecendo. Então, Allan Kardec vai falar sobre a intenção, né? Então, qual é a intenção daquele espírito comunicante? Por que ele quer tocar a música? Por que ele quer trazer para nós o quadro, né? Então, a intenção, o sentimento, tanto do médium que está recebendo as mensagens, tanto daquele espírito comunicante, ou seja, por que aquilo está sendo produzido, isso vai ser importante, tá? Então, eu preciso criar, né, como eu coloquei ali, um elo entre o espírito, o espírito comunicante, o médium, e a intenção, por que aquilo está acontecendo, por que é importante. Então, por exemplo, por que é importante eu botar na casa espírita um grupo mediúnico de pintura? Né? Qual é o fundamento disso? Por que eu preciso disso? Né? Então, agora o Allan Kardec ele vai colocar, olha, falamos que os médiuns e os espíritos precisam ser habilidosos, mas não basta só isso, né? Precisamos investigar e colocar como critério de análise a intenção, né? Por que isso está sendo colocado e produzido, né? Então, tem que ter uma coerência também, né? Então, assim, eu não vou, só porque o espírito, assim, o médium ele precisa ficar à mercê do espírito, o espírito ele quer pintar agora, então você vai lá, pega a tela, as tintas e pinta, né? Então, eu preciso, né, criar um critério para por que é importante. Né? Por que é importante eu ter grupos mediúnicos ou ter médios específicos, né, para que esses espíritos possam exercer esse tipo de faculdade. O que vocês acham, pessoal? Por que é importante nós temos grupos, como eu falei, de pintura ou de música, né? Por que é importante eu ter, né, continuar criando esses tipos de médiums, né? Por que é importante a gente tê-los e ter isso na casa espírita também? O que vocês acham? Para agilizar o processo. Cada um já vai no seu caminho certo ali e já resolve. Não sei, eu acho. Sim, também. O que mais, pessoal? Por que eu preciso ter essas práticas diferentes? No Centro Espírita Nosso Lar, não sei se vocês sabem, nós temos um grupo de pintura. Nós temos um grupo mediúnico que, além das comunicações comuns, também trabalha com essa faculdade específica, né? Aí são médios de pintura, né? Que vulgarmente a gente chama. Por que é importante, por exemplo, na casa espírita, a gente ter esse tipo de faculdade, de grupo? Mantê-los, né? O que vocês acham? Para dar oportunidade a esses espíritos que querem se manifestar dessa forma? Sim, também, né? Não só o espírito, né, mas também aos próprios médiuns. E aos médios né? também. Aos médiuns também, né? Eles já trazem essa faculdade mediúnica já desenhada, uma faculdade especial, e é uma oportunidade de dar trabalho, né? Você lembra? Imagina se a gente, por mais que a gente seja ligado, né, a órgãos como a federação, enfim, e esses órgãos, eles precisam, né, eles precisam formatar, vamos colocar assim, os trabalhos, mas vão ter aqueles médiuns que vão, né, ainda existem, né, os médiuns que possuem essas faculdades específicas e precisam de grupos para trabalhar, né, então eles são encaminhados, é a forma que eles têm de expressar a sua faculdade mediúnica, que também alinha com os espíritos que também se expressam da mesma forma. Só que eu preciso nunca, né, como o Kardec vai colocar, nunca deixar de lado a análise crítica, né, seja de um quadro mediúnico, de uma poesia, de uma música, e não, e colocar uma certa coerência, um certo critério a estabelecer um grupo, né? Não pode ser, só porque eu acho bonitinho. Eu preciso entender o que está sendo colocado, produzido. Às vezes aquele quadro,
que foi produzido, ele traz uma mensagem, uma moral, né? Eu consigo extrair dali uma análise, um contexto. Então, eu preciso também de componentes do grupo mediúnico que consigam, que sejam críticos de artes, vamos colocar assim, né? Entre aspas, tá? Então, estou falando que para trabalhar em grupo de cultura, você tem que ser versado em artes, não é isso? Tá? Mas ele tem que trazer ele tem que ser sensível ao ponto de conseguir enxergar alguma mensagem, alguma moral, alguma coerência, algum conhecimento extraído da pintura, da poesia, da música, entende? Então, assim, tem que ter um contexto todo amarrado, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Ô, Ana, mas Pode falar. também eu fico pensando que no mundo físico mesmo, no mundo material, a expressão artística, ela cumpre esse papel aí que você falou, né, de trazer a mensagem, de às vezes produzir mesmo uma reflexão elevada, né, do nosso sentimento, através de um desenho, de uma pintura, de uma música, porque a arte, ela tem esse poder de mexer com os nossos sentimentos, né, de elevar, quando é uma arte, né, vamos dizer assim, elevada, de elevar também o nosso padrão, a nossa sintonia. Então, eu acho que, como no mundo material, a arte cumpre esse papel, né, quer dizer, a arte de verdade, né, porque nem tudo aí a gente, pelo menos eu não acho que seja arte, mas também no mundo espiritual, talvez a mensagem, através desse mecanismo, né, que é a Exatamente. expressão artística, ela cumpre esse papel também, porque às vezes uma música emociona a gente, né, faz a gente refletir. Desculpa. E Imagina. aí, então, assim, é só mesmo uma. Fiquei aqui pensando e imaginei isso, porque eu fiquei pensando no nosso mundo físico aqui, como a arte cumpre esse papel também, né? Exatamente, ela também forma, ela também instrui, ela é capaz de passar mensagens, né? E essa Sim. preocupação que nós temos aqui no mundo físico, né, de ver uma certa utilidade para a arte, vamos colocar assim, é a mesma coisa, vamos colocar no grupo mediúnico artístico, vamos colocar assim, né? Então eu preciso, o Allan Kardec fala, é preciso ver as fontes espirituais, ou seja, que tipo de espírito comunicante é esse? Que tipo de pintura que ele vai fazer? Que tipo de música que ele vai fazer? Né? Então eu preciso avaliar isso também. Preciso colocar qual é a importância que eu tenho, que vai ter isso para o grupo, né, para casa e para o mundo como um todo. Né? Então, assim, vamos dar vazão, por exemplo, a qualquer tipo de espírito, ele pintar o que ele quiser, ele falar o que ele quiser e falar que aquilo é poesia. Né? Então, eu tenho que, né, estabelecer critérios da mesma forma como os médios, as faculdades comuns se utilizam de critérios e de controle de avaliação, da mesma forma para o médio especial. Tá? Então, eu preciso extrair dela, também tem que ser uma comunicação séria, vamos colocar assim, mesmo que seja em forma de pintura, de música, mas eu preciso avaliar e validar esse processo. Né? Não posso fazer de qualquer jeito, porque senão, se o Allan Kardec tivesse colocado isso, seria um furo, né? Metodológico aqui no trabalho dele. Né? Se ele diz que tudo, né, que tudo aquilo que está em torno da faculdade mediúnica precisa de um certo controle de estudo, de critério, né? Da mesma forma, né? Isso vamos avaliar tanto as habilidades, tanto dos médiuns também que tem que estar sempre em processo de avaliação, como da fonte espiritual, ou seja, do espírito comunicante, tá certo? Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Porque aí eu fico pensando aqui também que é um exercício para o próprio grupo mediúnico, né? Isso tudo que você está falando aí. Porque para você analisar essa mensagem através desse tipo de manifestação, a gente aprende, né, também ali a analisar você vê, cumpre um papel também no amadurecimento e no conhecimento do médium ali no trabalho dele, né? Exatamente. Né? Então tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido, né? Ele não só nem que seja um sentido de acolher aquele espírito,
que quer se expressar ou só sabe se expressar através da habilidade que ele tinha específica, né? Então, assim, tem que ter sempre um critério que vai poder, né, validar o motivo do estar exercendo essa faculdade mediúnica, né, ou o grupo, né, está exercendo, né? Então, por isso não pode ser jogado de qualquer jeito. E depois, né, qual é a intenção, né? Qual é a mensagem que eu vou extrair dessa pintura, desse fenômeno de cura, por exemplo? A mediunidade de cura é também uma habilidade específica de médiuns especiais. Por que é importante, né? Então, tudo isso, assim, qual é a mensagem, qual é o pensamento, a intenção que está ali inserida no processo. Então, tudo isso, né, vai passar para nós, né? Tanto isso revela tanto a moral também do médium e principalmente daquele espírito que está se comunicando, né? Porque através da pintura eu posso fazer milhões de coisas, boas ou más, por exemplo, né? Eu posso dar vários tipos de mensagem e isso, né? E a mensagem que eu for dar, né? Isso revela, fala muito de mim, fala muito da minha moral, por exemplo. Né? Então, o Allan Kardec fala, olha, é importante também extrair com a intenção e o pensamento de todas essas manifestações mediúnicas especiais também. Os mesmos critérios, pessoal, a gente for perceber, são os mesmos critérios utilizados para as faculdades mediúnicas normais, comuns, né? Vamos colocar assim. Aqui, né? Fala sobre, né, a importância, o Allan Kardec também vai falar para nós, né, a importância que o espírito, né, ao comunicar, né, o espírito comunicante, ele precisa passar uma mensagem, ou seja, essa pintura, essa música tem que ter uma coerência, né, ou seja, esse pensamento, esse sentimento, eu preciso passar, preciso avaliar isso, se tem alguma coerência, se a pintura vai ser o quê? Só um traço, né, a música, né, como isso vai ser revelado, né? Então isso preciso também, né? Isso vai dizer muito sobre a natureza da comunicação, a natureza do espírito e também do médium, né? E ele vai falar também que o espírito ele precisa, né? O espírito que é sério, que vai transmitir, não importa, como a gente falou, através da música, da pintura, da poesia, da cura, enfim, né? Ele precisa, né, seguir os mesmos critérios de avaliação dos comuns, tá? Então ele precisa ser sério, a mensagem precisa, eu preciso extrair dali alguma coisa que vale a pena, que importe a todo o grupo, né? Principalmente a todo o grupo, não só ao médium, né? Mas a todo o grupo. E tem que ter um certo controle disso também, né? Não deixar, por exemplo, isso em qualquer faculdade mediúnica, né? Não deixar somente a serviço do espírito, né? Então, por exemplo, eu sou mestre de pintura. O espírito ele quer pintar agora, então né, não importa a mensagem que ele vai colocar, se ele vai ser sério ou não, né, qual vai ser o pensamento que eu vou extrair da pintura, né? Ou seja, isso também tem as faculdades especiais também, elas precisam ser exercidas em um ambiente específico, né, sobre normas específicas do grupo de segurança. O médium, por exemplo, que fizer algum abuso da faculdade mediúnica especial também será à mercê de vários inconvenientes, ou até mesmo de perda da sua faculdade mediúnica. Nós temos aqui um caso famoso no Brasil, né, do Luiz, acho que é como é o nome dele? Vocês lembram daquele médium de pintura famoso? Já desencarnado também. Luiz... Gaspareto. Isso mesmo, o Gaspareto, né? Ele era um médium especial de pintura, assim, da primeira qualidade, quase, quem eram os espíritos, né, que vinham através dele, Picasso, espíritos que foram pintores famosos aqui na Terra, e as pinturas dele passavam até para avaliações técnicas de grupos de artes, né? Muitos comprovaram, nossa, isso aqui parece ser realmente de Picasso, por exemplo, né? E isso que engrandeceu o Luiz, né, o médium. Isso deixou ele muito vaidoso
ele chegou a fazer, ele a vender as obras de arte dele de um preço totalmente absurdo e falava, né? Ele falava que ia doar para algumas entidades de caridade. Na época, até então, ele doava 100%, né? Mas depois a vaidade foi tão grande que ele começou a embolsar também, né? Lembra? Dá de graça o que de graça recebeste, não é mesmo? E ele teve a sua mediunidade suspensa. E ele fala isso, né? Que nós estamos falando a título só de conhecimento, de estudo, não com o objetivo de julgá-lo, né? Porque não podemos julgar o nosso irmão, mas ele mesmo deu depoimento depois, né, em TV, falando que isso foi uma lição para ele, né? Que na verdade a perda da faculdade mediúnica foi melhor do que sofrer um processo obsessivo. Ou seja, foi até uma benção, vamos colocar assim, da equipe espiritual que estava ali protegendo ele também. Né? Então, eu falei assim, ó, antes que ele se perca, né, nesse rio de vaidades, de orgulho, de ganância, né, por estar vendendo os quadros, vamos cessar essa faculdade mediúnica dele, onde ele não vai conseguir desenhar nenhuma casinha mais, né, para que isso não torne, né, não venha criar mais inconvenientes. Da onde a gente pode retirar as questões morais também, né? Ou seja, até os médios especiais também têm um compromisso moral, né? Não é porque o médio é especial que ele está isolado de todos os outros médios, né? A palavra especial aqui, ele quer dizer no sentido de apenas algumas faculdades, de ser uma faculdade rara, uma faculdade não tão comum presente em todos os médios. Depois, o Allan Kardec, aqui no final da questão 186, né, ele vai falando que retoma a questão que as mediunidades específicas e especiais, elas são poucos estudadas, e que ele promete que no capítulo 16 trazer para nós um catálogo, né, onde ele vai organizar, tentar, né, colocar em ordem as faculdades mediúnicas mais próximas, mais comuns, no sentido pedagógico aqui, para a gente poder entender. Então, ele vai trazer, né, ele fala assim, olha, isso aqui é só uma questão metodológica mesmo, para a gente conseguir visualizar, entender o conteúdo, não é uma questão rígida, né, ele mesmo, né, o Allan Kardec, lembra que né, como a gente comentou na semana passada, ele tinha, né, ele estava compondo também a codificação espírita, então ele tinha a permissão, né, de fazer esses catálogos, colocar em ordem o conhecimento espiritual. Então, isso era a função dele. Foi o que ele fez aqui. E todos vamos colocar assim, as classes, né, de médios especiais que ele criou, todas essas classes foram passadas passou pelo crivo, pela avaliação dos espíritos antes dele colocar no corpo da obra. E ele destaca aqui que essa revisão, né, esses catálogos eles foram revisados e ampliados pela equipe espiritual ali que estava presidindo, né, em especial o Erasto e o Sócrates, tá, que ajudaram o Allan Kardec a compor, né, esses vários tipos de catálogos de médios especiais que ele vai trazer para a gente, que a gente vai começar a estudar nos nossos próximos encontros, tá certo? Aqui eu coloquei, né, algumas perguntinhas aqui para o nosso final, né? Eu coloquei assim, quais são as principais, né, habilidades que diferenciam os médios especiais dos outros, né? E como essas aptidões podem impactar, né, as comunicações mediúnicas. Só algumas perguntinhas só para a gente sintetizar o que nós estudamos. Os médios especiais, né, como a gente falou aqui, né, batemos, né, bastante na tecla, né, os médios especiais, eles são diferentes, porque eles possuem habilidades mediúnicas específicas não tão comuns, muitas vezes, além daquelas capacidades encontradas de uma forma mais geral nos vários tipos de médios que são classificados comuns, né, então eu posso ter um médium, né, que também tem essas faculdades comuns, mas ele também possui algumas habilidades específicas que é raro encontrar, que a gente não encontra, tá certo? Eles conseguem, né, os médios especiais conseguem as conexões mais diretas e intensas
com espíritos especiais também, que possuem habilidades específicas, né? E por isso que há aquela sintonia, porque o conhecimento do espírito comunicante, eu consigo encontrar esse conhecimento no acervo espiritual do médium. O que mais que a gente pode colocar, assim? E, lógico, né, quando tem essa conexão entre espírito, né, comunicante e o médium, tende, né, a gente tende, assim, se essa conexão for autêntica, a gente tende a ter o fenômeno produzido, a comunicação de qualidade, né, de uma alta qualidade, até porque eu tenho o instrumento certo, o espírito certo, de forma, né, em consequência, vamos ter boas mensagens. Qual outra perguntinha, pessoal? Né, o que esses médios, né? Por que eu preciso ter essa diversidade? Né? O que ela enriquece com relação aos médios comuns, né? Em comparação aos médios comuns? Por que eu preciso ter esse panorama, essa diversidade de médios? Entra, né, naquela questão, como a gente falou, sobre as várias aptidões. Da mesma forma como no processo evolutivo, eu preciso ter espíritos, né, diversas habilidades, né, que falam de ciências diferentes, de expressões diferentes, da mesma forma, né, para que eu possa ampliar esse rol mediúnico aqui, eu preciso de médios também dotados de alguma natureza especial, porque senão, né, vamos ter só um tipo de comunicação, só um tipo de expressão mediúnica, e né, não vai ser tão rico essa nossa expressão, né? Então, né, mesmo no entanto, né, os médios que são comuns, eles são fundamentais, porque eles que trazem, vamos colocar assim, né, o grosso do trabalho, né? A gente precisa ter os médios comuns, sim, mas isso não invalida e não retira a importância, né, de eu ter médios especiais também, né? Então, apesar, mesmo a mediunidade comum sendo mais fácil, às vezes mais rápido de obter a mensagem, não atende à variedade de espíritos comunicantes que nós temos. Então, por isso que eu preciso, sim, né? Por isso que é importante eu ter médios diferentes e específicos. Né, e de que forma, né, e de como que a gente estabelece essa comunicação, né, entre os médios especiais e os espíritos comunicantes? Através da comunhão de habilidade entre os mesmos. Né? Só a gente lembrar daquela palavra-chave, a sintonia espiritual. Então, eu preciso, né, essa sintonia, além daquela sintonia fluídica, de perispírito com perispírito, independente se a moral vai exercer influência ali ou não. Eu preciso que né, para que eu tenha essa conexão entre o espírito comunicante e o médium, eu preciso que os dois sejam versados, né, na mesma habilidade específica ali, né? Então, para que possa ser expressado a comunicação. Se não tiver, se a gente não tiver essa comunhão essa ligação entre esses espíritos, né, tanto o encarnado, que é o médium, quanto o desencarnado, que é o espírito que está se comunicando, não vai ser possível, né? Então, eles precisam entrar em sintonia e também falar, assim, como se eles estivessem falando a mesma língua, tá? Como eles precisam entender o que está acontecendo ali, né? Então, o espírito comunicante precisa que aquele médium tenha aquele tipo de conhecimento. Nem que quando cessar o transmediúnico, ou seja, a comunicação chegar ao final, né, o espírito não lembrar, tá? Porque aqui a gente está falando independente, do médium não lembrar, independente se é uma faculdade mediúnica onde ela tem a consciência ou não do que está acontecendo. O importante é que no espírito do médium eu tenha aquela faculdade, aquela habilidade ali, né, como Eras colocou ali, instalado. Tá certo? Precisa estar inserido, ele precisa já ter esse ganho evolutivo para poder servir isso ao espírito. Senão ele não consegue desenvolver essa faculdade mediúnica específica, especial. Tudo bem, pessoal?
Aqui, pessoal, vou colocar uma tarefinha, tá? Para casa, para a gente, daqui a 15 dias, tá? Lembrando que semana que vem, infelizmente, a gente não vai ter estudo, eu vou estar em viagem. Vamos colocar lá para a próxima, tá? Então, nós temos 15 dias aqui. Quem já viu o filme do Arigó aqui? Tá lá, né? Tem o filme, tem vários documentários, pessoal, sobre o Arigó, tá? Então, eu coloquei essa tarefinha aqui para a gente assistir o filme. Como eu falei, a mediunidade de cura, né? Que é o que vai ser agora nosso pano de fundo de discussão aqui. O Allan Kardec coloca a faculdade de cura, agora vamos falar da faculdade de cura, tá? É uma faculdade especial, específica, não são todos que possuem, né? Ou seja, senão o Arigó, né, a gente teria um arigó em cada canto, por exemplo, tá certo? Não é assim que acontece, vamos entender por quê, tá? E o filme que vai servir, né, um filme muito bonito para quem não assistiu. Para quem não tem acesso ao filme, pessoal, infelizmente a gente não tem de forma gratuita, eu coloquei aqui para a gente pesquisar. Temos várias pesquisas, eu vou colocar algumas pesquisas também ali no grupo, me comprometo a colocar, tá certo? Para a gente entender, né, sobre a vida dele e depois a gente vai tentar, né, pessoal, vamos tentar ver, assim, quais são os pontos positivos da faculdade de cura. Aqui está usando o Arigó como nosso personagem principal, mas temos outros médios de cura famosos também, mas a partir do Arigó, que é super interessante a forma de expressão mediúnica dele. Tá? E vamos debater algumas questões éticas também envolvidas, o filme também retrata sobre essas questões éticas, e vamos ver, né, a precisão da faculdade mediúnica do Arigó é muito bem específica, né, a forma como ele exercia essa faculdade de cura é muito bem elaborada, e vamos entender, né, vamos debater um pouquinho quando o Allan Kardec vai falar sobre a faculdade de cura. Tá certo? Então, vou colocar essa mesma mensagem ali no grupo, e daqui a 15 dias a gente retoma, né, discutindo, né, entre as, né, lembrando, o Kardec vai apresentar agora, vai esse catálogo, né, quais são esses médios especiais, um deles é o médio de cura. Então, eu escolhi o Arigó aqui, né, para a gente colocar ele, que é um grande pano de fundo aqui, tá certo? Gustavo, se você puder, compartilha lá no grupo também. Tá? Vi que você está colocando algumas questões sobre o Arigó, coloca lá no grupo. Pessoal, algum comentário, alguma questão, alguma dúvida sobre o que a gente discutiu hoje? Vou falar aqui de novo, Ana, porque eu fico pensando assim, como que às vezes a gente voltando a falar de arte, né, como uma expressão assim do pensamento, do sentimento de alguém, muitas vezes através de uma expressão artística a gente consegue compreender melhor um pensamento do que às vezes a gente leu numa prosa. E às vezes, quando você vai ver, às vezes, uma poesia, uma música, você entende melhor, às vezes, a mensagem. Não sei se é porque, talvez naquele momento, você esteja ali mais aberto, mais sensível, mas é interessante demais isso. Então, acho que isso tem a ver também com a mediunidade através da arte, né? É só um comentário, Sim, mas foi né? ótimo. Justamente como tem espíritos que têm esse mesmo pensamento, essa mesma afinidade e essa habilidade, por isso que ele quer se expressar da forma, seja através da poesia, da pintura, né? Ele vê importância nisso, então é importante, mas é aquilo que o Allan Kardec falou. Mas além, né, ou seja, além da gente enxergar essa importância e essa habilidade, tanto no espírito quanto no médium, é importante a gente estabelecer enquanto grupo, né, enquanto grupo mediúnico, grupo de pesquisa, estabelecer algum critério, né, extrair realmente, saber ler essas mensagens. Então, precisamos ter pessoas também sensíveis, né, ao ponto de conseguir extrair. Pessoal, Sim. mais alguma questão? Pode falar, Graça. Queria falar mais alguma coisa? Não, eu só ia concordar com você. Só isso, Ana. Obrigada. Muito obrigada, Graça, pela sua participação. Pessoal, mais alguém? Podemos encerrar, então?
Quem gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? Um só, pessoal. Sei que tem muita gente querendo fazer, basta um só. Ô, Ana, como eu estou falando muito, eu posso fazer também a prece. Obrigada, Graça. Por favor. Tá certo. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que dirige nosso estudo, por essa oportunidade. Agradecer a Ana, né, nossa instrutora, que estuda, pesquisa e traz tudo isso tão mastigadinho para a gente. Agradecer por essa oportunidade de estudo, pedindo, Senhor, que esse estudo nos ajude em nossa caminhada para nos tornarmos seres melhores, podermos contribuir também, quem sabe, com um mundo melhor um dia, ao longo da nossa vida. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça nesse caminho do bem e que possamos na próxima semana estar, não, daqui a 15 dias, podermos estar aqui novamente, estudando mais um pouco a respeito desse conhecimento tão importante na vida de cada um de nós. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Espíritos bondosos que nos assistem, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, graças. Pessoal, uma ótima semana a todos e até o dia 27, aqui no calendário. Boa Até viagem. mais. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau. Muito viagem, obrigada. Ana. Obrigada. Obrigada, Zé. Valeu, Obrigada. boa noite. Boa noite, Agenir. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite a todos.